Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, onde Davi, no começo, vinha de várias guerras, várias lutas, vários problemas, dificuldades. Ele estava cansado já. Ele estava cansado e resolveu voltar para casa, para a cidade, e encontrou a cidade de uma certa forma que às vezes a gente se encontra. 1 Samuel capítulo 30. Amém? Os irmãos que quiserem ficar em pé, ficar sentado também, fica à vontade, em nome de Jesus. E tinham levado cativas, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinha sido ferida, e Ziglag tinha sido queimada a fogo. E tinha levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como os grandes. Ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram ao seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo. As suas mulheres, seus filhos, filhas, tinham sido levados cativos. Continua. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram, até que neles não houvesse mais força. Continua. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã, a Gerizita, e a Abigail, a mulher de Nabal, ou Carmelita. Continua. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejava, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. E disse Davi a Abiatar era o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço aqui, o efode, ou estola, em algumas Bíblias está escrito assim. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou, presta atenção, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse o Senhor: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi com 600 homens, ele e com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam e ficaram os que ficaram para trás. Perseguiu Davi ele os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, cansados que estavam, a passar pelo ribeiro de Besor. E acharam no campo um egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão. Presta atenção, hein? E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e lhe deram pão, e comeu, e deram de beber água, e deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço: sou egípcio, sou servo dos homens amalequitas, de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos do lado do sul de Queretitas, do lado de Judá, ao lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Amém. Só até aí. Amém. Mas se quiser tocar mais, tá? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. A caixa do som está... deve ser só no teclado que fica bom. Se for gravação, não fica. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós não sabemos a luta que você está passando. Presta atenção. Passando não vai ficar. Nessa noite, em nome de Jesus, já ouvimos tantas palavras abençoadas do Espírito Santo, de conselhos, de reparos. Mas Deus quer falar com você nessa noite diferente.
Então você precisa se abrir, você precisa falar o que está te incomodando, o que está fazendo a separação entre você e Deus. E às vezes nós temos que falar nomes. Aleluia. Nós temos que colocar nome nas coisas, nome no pecado. Senhor, eu estou vivendo em adultério. Senhor, eu estou deixando de fazer isso ou aquilo. Senhor, eu estou fazendo isso. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então nessa noite, começa a falar com o Senhor aí. Por que você não tem mais ajudado a obra como fazia? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nesse lugar, muito obrigado, Senhor, pela escola dominical. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, está fazendo. Obrigado pela vida do André, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia que não tem faltado. Obrigado, Jesus. Mas nessa noite, nesse santo lugar, Pai, limpa nossa mente, nosso coração, para que essa palavra, Senhor, que já está sendo falada desde a escola dominical, venha fechar essa noite, Pai, em nome de Jesus, em nossa mente, nosso coração, no meu, Senhor. Senhor, eu quero ser o primeiro. Eu me coloco como o primeiro, Senhor, a ser admoestado, a ser consertado, a ser reparado, porque queremos, Pai, que a nossa oração suba ao trono do céu, não fique só na nossa casa, na nossa laje ou no teto da igreja, mas que ela suba e tenha a resposta do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, enxuga toda lágrima, limpa todo o coração, e nessa noite fala ao nosso coração, fala ao meu coração, porque eu preciso de ouvir o Senhor também, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Queridos, essa passagem de Davi guerreiro, Davi que já tinha matado o leão, matado o urso, Davi que já tinha matado o gigante, até mesmo foi comentado hoje na escola dominical, que o espírito saiu de Saul e se apossou de Davi. E esse mesmo Davi, que depois que passou por tudo isso, matou o leão, matou o urso, matou o gigante, guerreou várias guerras, ele estava voltando para a cidade, para a casa dele, e eles estavam cansados. A Bíblia fala que eles estavam cansados, e eles começaram a cavalgar e vir para a sua região, para a sua cidade, para a sua terra, perto da sua esposa, da sua família, que ele tinha 2 esposas naquele tempo. E ele se achegou, e quando se achegou, encontrou a cidade toda saqueada, a cidade toda queimada, destruída, o lar, a casa, e não encontrou ninguém, não encontrou nem animais, porque todo o povo hebreu, todo o povo de Israel, eles são abençoados, já é da própria nação, do próprio sangue, e ele não encontrou nenhum animal, nada foi encontrado, até mesmo para estabelecer a força dos soldados, para de novo ir para outra guerra. Mas a Bíblia diz que eles chegaram e estava tudo queimado, tudo saqueado, ao ponto deles chorarem e prantearem. É a primeira atitude da gente. Não vem me falar assim: ah não, vamos glorificar Deus, vamos exaltar Deus, vamos fazer culto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a atitude do ser humano primeiro, igual foi Neemias, quando ele ficou sabendo a conversa do irmão dele de carne, que tinham destruído Jerusalém, tacado fogo, queimado as portas, destruído tudo. A Bíblia diz que a primeira atitude dele foi se sentar para ver o que pensar, memorizar, não tomar decisões. Ele disse que ele foi sentar, e ali ele chorou, ele pranteou. Homem também chora, mulher também chora, Jesus chorou, querido. E a Bíblia diz que eles começaram a falar aquilo que tinha acontecido, que estava tudo ruim, estava tudo péssimo, mas é ele e o Senhor, não é para outra pessoa. É tipo aquele filme, entra no quarto de guerra. É igual Jesus falou: entra no teu quarto e fala secretamente. Tem coisas que você tem que se abrir para Deus e falar mesmo. Ó, Senhor, eu estou pé da vida.
Que isso, irmãozinho? Que você tem que soltar, porque você fica preso dentro de você, querendo falar, mas em particular com o Senhor. Senhor, aquela pessoa, sabe, dá vontade de quebrar o pescoço. Será que o Senhor não pode fazer alguma coisa? Não? Pode falar para Deus no seu particular, lá na sua cama, lá no seu quarto. Senhor, não resolve isso, mas nós não vamos chegar aqui e fazer esse tipo de oração, senão a gente mina até a fé do irmão, a gente mata a fé do irmão. E a Bíblia diz que os homens choraram e prantearam, e daqui a pouco eles pensaram assim: vamos acabar com Davi, vamos apedrejar, vamos matar, que é culpa dele. Tipo assim, que a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso lar está destruído. E Davi também chorou, a Bíblia fala que ele chorou. Davi era o homem mais chorão da Bíblia. E Davi tinha um vocabulário, queridos. Às vezes você tem que ter isso. Eu vejo, às vezes, eu tenho um jovem, eu conheci um jovem uma vez. Ele veio perguntar para mim se era errado falar com Deus da forma que ele falava. Esses jovens aí que tem umas gírias, né? Eu falei para ele assim: olha, continua do jeito que você está, que você vai atingir o coração de Deus, porque vai chegar o dia que Deus vai inverter os seus lábios e você vai falar diferente. Glória a Deus. E às vezes a gente fica assim, querendo colocar palavras tão bonitas, amém, glória a Deus, aleluia, mas ainda não chegamos a essa perfeição. Estamos vivendo uma terra pecaminosa, essa terra é podre e acabou. Então você tem que abrir as suas entranhas. Senhor, eu estou com raiva mesmo da fulana, eu estou com ódio mesmo, Senhor. Se eu pudesse, Jesus, eu colocava veneno na cabeça dela. Fala assim, fala, mas fala no secreto para Deus, porque você tem que soltar. Olha, você tem que botar para fora. Tem que botar para fora, mas é com Deus, no seu quarto. Você vai se sentir tão leve quando você colocar assim. Daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala assim: meu filho, eu não chamei você para isso, eu chamei você para perdoar os seus inimigos. Foi o que aconteceu ali, ó. A gente vai chegar lá. E a Bíblia diz, querido, que a gente está lendo essa história, que a primeira atitude que Davi fez, cansado, chateado, vindo de guerras, vindo de batalhas, algumas ganhou, algumas ele teve que fugir, porque Deus também falava para Davi: Davi, ó, não enfrenta não, dá uma escapada, esconde na caverna, amém? Amém, André? Vai para a caverna, se esconde, eu vou botar o cara perto de você lá. Está na Bíblia. Ele se escondeu de Saul, quando falou que ia matar meu amigo, ele falou: opa, foi para a caverna se esconder. Vai matar? A Bíblia diz agora que a primeira postura, atitude de Davi, chorou, pranteou, escutou um monte de gente falando assim: vamos apedrejar, vamos acabar com isso, vamos acabar com ele. A Bíblia diz que falou assim: Abiatar, já pode ser o terno, chorei para o paletó? Tira o paletó. Tem dinheiro não, né? Não? Tá. A Bíblia diz que Davi, presta atenção, vai tirando aí, pastor, mas fica com ele na mão. Shurikan, tarabassuriyanda lavas. Abiatar, sacerdote, pastor Valdemar, sacerdote, me empresta o seu efote. Vem cá, Mateus, é grande, vai ficar difícil o negócio aqui, fica estreito. Veste aqui em mim, Mateus. Ih, vai ficar legal. Deus trabalha em multiformes, amém, André? Fui ao sacerdote, o que Davi fez, amém? Ele foi lá e pediu a estola sacerdotal, ficou lindo, ó. Sobretudo deve guardar o que tem, senão o Senhor toma a tua coroa. Aí vai até o sacerdote, eu preciso disso que está sobre você, sobre mim. E para mim ter isso, eu preciso, Abiatar,
Coloca lá no efode. Eu preciso do seu efode, eu preciso da sua estola sacerdotal, eu preciso desse revestimento. E disse Davi, e disse o Osni ao pastor Valdemar, sacerdote, filho de Emelec: trazei-me, peço, teu efode. Algumas escrituras estão escritas roupa sacerdotal. E Abiatar trouxe o efode a Davi. E sabe o que fez? Vou consultar o Senhor para ver se eu posso nessa guerra, antes de tomar qualquer decisão. Fica muito tempo não, que é difícil, é muita carga tomar isso aqui. Deixa para ele. E a Bíblia fala que assim que ele pegou o efode, então consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? Ele lhe disse aí, é o Senhor: persegue, porque de certo alcançarás e libertarás. E a palavra de Deus diz ainda que Davi foi com 600. Aí a gente pensa assim, como César falou aqui na oração, como ele tem vontade de ver a igreja cheia. Ele tinha 600 homens, mas alguns já estavam cansados e ficaram à beira do rio para beber água e descansar do seu cansaço físico, das suas lutas, das suas pelejas, de levantar suas espadas. Ficou para trás talvez os mais idosos, pode ser. A Bíblia não relata. E alguns ficou cansado e diz que de 600 só seguiu 400, 200 ficou. E Davi perseguiu. Agora como é que você vai perseguir? Procurar um exército no meio do deserto. Se fosse lugar de lama, de mato, que a gente procura esses caras que procuram pista e tudo, né? Um índio sabe como procurar uma pessoa, mas não, deserto, o cavalo já tinha passado. 3 dias atrás, o escravo falou que 3 dias atrás o teu Senhor me deixou aqui. E deserto tem vento, tampou o rastro dos camelos, dos cavalos. Começa a imaginar a situação que Davi estava passando. E cara, para onde que eu vou? Só tem duna aqui, duna ali, montanha lá, areia aqui, terra aqui, não tem nada. Mas você sabe por que ele foi para aquele alvo e aquele caminho? Porque ele consultou ao Senhor. E a Bíblia diz que no meio da caminhada apareceu um soldado, uma pessoa ferida, machucada. E Davi, a tropa encontrou. E pelas vestes Davi já olhou: opa, tem algum mistério nessa roupa aí. Porque os egípcios, os escravos se vestiam, os escravos dos egípcios se vestiam diferente. O povo se vestia diferente dos hebreus. Tem diferença nas roupas, nas vestes. Crente tem que ter diferença no seu vestuário. E Davi viu aquele soldado machucado à beira do caminho. Primeira atitude de Davi, eu acho que a primeira atitude sua, minha, passa a espada logo, acaba de matar, que esse aí deve ter vindo de lá de trás, deve estar no meio do povo que assaltou nossa terra, nossa casa, nosso lar. Primeira atitude de Davi: levanta este homem, dê água, dê comida, dê pasta de filho, coloca ele em pé, depois eu quero falar com ele. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer e dá-lhe de beber, porque assim amontarás brasa viva sobre a cabeça do teu inimigo, porque a tua guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Davi podia fazer muitas. Os homens de Davi, então, estavam babando veneno. Opa, deixa a gente cortar os pedacinhos dele. Aí quando eles deram pasta, curaram suas feridas, colocaram de pé, Davi perguntou para ele: da onde você vem e quem é teu povo? Teu servo é servo do egípcio, e eu fiquei doente, e me deixaram aqui. Aí o cara foi abrindo a boca toda, né? Contou tudo.
contou detalhes. E nós viemos de uma cidade de trás, sabe? De Ziglag, que a gente saqueou, a gente fez isso, fez aquilo. E eu fui deixado aqui. E aí Davi pergunta: você pode, agora, ó, a bússola. A bússola, esse inimigo. Ah, mas Deus vai levantar inimigo? Que negócio é esse? Deus levanta aquele que te prejudicou um dia para te exaltar lá na frente. Já fez isso comigo. Aí ele só pediu uma coisa: que seu povo seja o meu povo e seu Deus seja o meu Deus. Aquele inimigo passou para o lado de Davi e começou a acompanhar Davi nas suas guerras, nas suas pelejas. E ele levou Davi e os soldados 400 de Davi até onde estava toda a família, todos os animais, todo o ouro, toda a prata. E a Bíblia diz que Davi entrou, saqueou tudo, pegou tudo de volta e levou para a salva do seu povo. E diz a Bíblia que nenhum do povo de Davi foi ferido. Deixa eu falar algo para você. Pode ser a maior guerra que você está entrando, ou já entrou. O inimigo não vai atingir mortalmente nenhum dos seus da sua casa, porque a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Que Deus quer trazer para mim e para você nessa mensagem: primeiro, não faça as coisas precipitadas. Qualquer passo que você for dar: Senhor, posso ir? O Senhor está comigo? Posso fazer esse negócio? Posso arrumar esse emprego? Posso, Senhor? Em nome de Jesus, Senhor, onde o Senhor está aí? Foi o que Davi fez antes de perseguir a tropa. Davi consultou a Deus para ver se aquele negócio era de Deus. A outra situação, ele se fortaleceu no Senhor. Depois que ele consultou, ele se fortaleceu no Senhor e os homens dele também, para poder perseguir aquela tropa. Você precisa se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que os que estão em pé, cuide para que não caia. Às vezes se acha muito, sei demais, conheço demais, faço demais. Você não sabe nada. Você é um pobre, miserável, cego e nu. Assim a Bíblia nos chama. Nessa noite, faça uma reflexão da sua vida. Eu faço da minha. Tudo que você for fazer, peça orientação a Deus. E se por acaso o teu inimigo aparecer na tua frente, Davi, ele quis dizer com aquela atitude: eu te perdoo porque você atacou minha cidade. Eu te apago, eu esqueço. Às vezes a gente está com coisas tão no nosso coração. Se abrir um livro, não sei se você tem livro de coisas ruins aí, mas coisas que você precisa, um telefone talvez. A pessoa está lá no sul, está no nordeste, e você tem que se consertar. Você não quer saber se a recíproca vai ser a mesma, não. Não pensa desse jeito. Pode até ser que a pessoa fala: não, mas fui eu que errei e eu também quero te pedir perdão. Mas tem que sair de você, sabe por quê? Porque quem conhece a verdade é você. Quem foi liberto é você. Que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É seu pai? É sua mãe? É seu tio, tia, patrão, patroa, não sei, amigo de trabalho? Eu não sei. Mas Davi tomou essa atitude. E Davi abençoou o rapaz. Deu comida, deu pasta, colocou em pé. E nos despojos também dividiu para ele. E depois ele passou a ser servo de Davi. Nessa noite, a simbologia diz que Davi é Jesus, Davi é o Senhor. Você quer se tornar servo de Deus? Faça a vontade dele. Não deixe pessoas ficar jogando lixo em cima de você. Não deixe pessoas falando assim: você é inútil, não vai dar certo, não vai funcionar, você não vai conseguir. É a mesma coisa lá, é tudo igual. Dentro de mim não vai mais entrar essas palavras.
Porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou morada do Senhor. E maior o que está em mim do que o que está no mundo. Não posso aceitar essas palavras mais. Porque a Bíblia diz que o inimigo está ao teu derredor, mas ao redor estão os anjos do Senhor. Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar novamente para você em nome de Jesus. Antes de tomar qualquer atitude, essa semana passada eu perdi um dia do meu trabalho. Eu já estava por aqui, já vi situações do meu trabalho. E eu li a Bíblia, eu orei, eu fiz tudo que Davi fez. Eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo assim que você possa pensar em consultar o Senhor. Mas eu errei em algumas coisas. Assim que eu saí da minha casa, eu contei para minha esposa. Não era para contar. Ei, segredo é seu, tá? Não é para contar para ninguém não. E tem mais. Não conte nem para aquele que dorme do teu lado. A Bíblia fala isso. Não conte. Conte para Deus. Porque quando Jesus foi para o monte de Getsemane, ele deixou os discípulos, porque os discípulos não estavam preparados para ouvir o que ele ia falar com o Pai. Ele falou: fica aí vocês, que eu vou subir para falar com o Pai. E ele foi ao tirar de uma flecha ou de uma pedra. E diz que ele foi sozinho lá orar. Mas diz que ele desceu e eles estavam dormindo, porque eles não estavam preparados. Por isso que a Bíblia diz: entra no seu quarto secretamente. Não fala, entra no seu quarto e leva seu marido para orar com você. Não, tem coisas que é secreto, tem coisas que é com o marido, tem coisas que é junto. É a mesma aliança, é o mesmo Deus, é o mesmo casamento, é junto. Mas tem coisas que Deus tocar no seu coração, é você e Deus. Você só vai falar para ela quando acontecer e a bênção chegar. Porque se você fala antes, atrasa, não acontece, demora. Nessa noite, antes de você tomar qualquer posição, consulte a Deus. E eu perdi um dia de serviço e não resolvi a situação, e fiquei muito com raiva de Deus, muito bravo mesmo. Não adianta falar que eu fiquei. Não adianta sermos hipócritas, querido. Deus conhece o nosso coração. Eu preparei, fiz barba, arrumei, tal. Cheguei lá, a pessoa não estava. Aí depois Deus fez um monte de coisa no carro, quebrou uma carreta no meio da rua, assim, o ônibus não podia passar. Eu falei: Deus, é por aí. E eu estava assim, com raiva mesmo. Parece que eu tinha feito tudo certinho, mas eu errei em detalhes. Eu contei para minha esposa o que eu ia fazer. Fecha tua boquinha, fale menos e ouça mais. Fica mais em silêncio. O calado vence. O que fala demais traz para si perturbação. Isso é Bíblia. É você e Deus, Deus e você. Agora, se for com o marido e com a esposa, vamos os dois juntos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, muito obrigado, Jesus, pelo culto maravilhoso. Obrigado pelos louvores, pela adoração. Obrigado pelo momento ofertório. Obrigado do princípio, meio e o fim não acabou. Sabe por quê, Senhor? À noite tem muito mais na cama que nós vamos sonhar, e o Senhor vai nos revelar o que o Senhor quer com a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, neste lugar, faça conosco, Deus, tomarmos posições de consultar o Senhor, o que vamos fazer. E se o Senhor não responder, ei, fica quieto, fica em silêncio. Deus não mandou nada. Às vezes, Senhor, é a nossa vontade de querer fazer, de querer ajudar. É o coração do homem e da mulher é enganoso, diz a tua palavra. Mas, Senhor, se for da parte de Deus, confirma, assina e dá vitória em nome de Jesus, Pai. Mas não deixa, Pai, darmos um passo sem consultar o Senhor, sem fazer isso que Davi fez ao Senhor. E se tiver inimigos na nossa frente, e o inimigo nosso é Satanás, não é a pessoa, Pai, não é a pessoa. Mas se tiver essas pessoas na nossa frente, Senhor, que nós possamos chegar, Senhor, dá água, é a palavra de Deus, dá comida, dá pão, dá vida a essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai.
toma a tua igreja nas suas mãos, toma os pastores, toma os evangelistas, toma os obreiros, toma os diáconos, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor, amém, Jesus. Aplauda o Senhor. Não tome, querido, senta. Não tome. Eu tomei uma decisão há um mês atrás. Eu estava por aqui com uma funcionária. Eu tomava conta de 23 funcionários. Mas uma só me tirou da graça. Uma me tirou da graça. Não consultei Deus. Eu falava: Deus, o Senhor não resolve, o Senhor não quer fazer nada. É assim que eu falo com Deus. E a gente tem que soltar. Eu falo assim: não, ai, sabe, Senhor, glorificado, maravilhoso, santo. Se o Senhor está resolvendo, quem vai resolver sou eu. Aí eu fui, procurei a pessoa, o chefe maior lá da prefeitura, e falei que eu já não estava mais aguentando, tinha muita conversa. Meu trabalho era do lado da minha casa. Eu gastava 5 minutos para almoçar e tinha um direito de 1h30 ou 2 horas de almoço. Hoje eu tenho que pegar o ônibus e ir lá para o aeroporto. Porque eu falei: para onde me mandar eu vou. Cuidado com a tua boca. Cuidado com a tua boca. A boca fala do que está cheio o coração. A vida e a morte estão no poder das palavras, e o que bem utiliza comerá do seu fruto. Hoje eu tenho só 30 minutos de almoço, porque até pegar o ônibus e voltar, já deu a hora de voltar, não deu tempo para nada. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, muda o seu jeito de pensar e das suas atitudes e o jeito de falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor